Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quarta aula da apostila do treinamento de líderes de célula. E hoje nós estaremos abordando dois assuntos aí. Vamos dar uma pequena pincelada sobre onde uma célula se reúne e depois nós estaremos entrando num tema mais profundo, onde na apostila está escrito superioridade do modelo de células sobre os modelos históricos. Então, em primeiro lugar, aí está escrito assim na apostila de vocês, onde a célula se reúne. A maioria das células se reúne em residências. Parece que a casa, o lar, a habitação da família tem mais afinidade com a ideia de igreja no lar do Novo Testamento. Mas apesar de preferirmos residência, uma célula também pode se reunir em empresa, na hora de almoço, em escolas, em praças, em parques, salões de festas, condomínio, em qualquer lugar onde haja um mínimo de silêncio e privacidade. Só não recomendamos reuniões em bares ou lugares semelhantes. Ou seja, o local ideal para a célula, para nós agora, é no WhatsApp. Mas quando te puder reunir pessoalmente, o melhor lugar para a célula é em casa. É lógico que, como diz aqui, dependendo do momento, às vezes você tem um grupo de estudo bíblico no seu trabalho e ali na hora do almoço se reúne para estudar a palavra, ou um grupo de estudo bíblico na escola, no recreio você começa ali uma célula com as pessoas, tudo isso é bem-vindo, né? Dependendo da situação, você vai conseguir implantar isso, tudo isso é bem-vindo. Só toma cuidado com algumas regras para você não violar, porque quando surgiu esse modelo de célula, começou a expandir muito grande, de uma forma muito rápida na nossa região, aqui no nosso estado, e até mesmo estados aqui próximos, algumas escolas começou a criar uma proibição, começou a proibir que as células pudessem ser feitas nas escolas, porque estava atrasando os alunos para a entrada, depois quando acabava o recreio, eles ficavam reunidos, e até mesmo por perseguição mesmo. Mas se é lei, uma coisa que a gente precisa entender é que nós somos igreja. Igreja é luz. E luz é para brilhar, então nós temos que dar exemplo. Se a gente está no igual agora, nós estamos aí nessa pandemia, está proibindo todo mundo de reunir. Nós da igreja, se a gente não der o exemplo, ficar aí fazendo igual muitos às vezes estão fazendo, reunindo escondido, isso não se fosse uma ordem humana proibindo definitivamente, aí é lógico que a gente ia entrar naquele versículo que é melhor obedecer a Deus do que os homens, mas como é uma questão de saúde e para a gente precaver disso, nós temos que obedecer, precisamos ser obedientes à palavra de Deus e obediente também à lei dos homens também, tá bom? Então se o trabalho proíbe, se na escola proíbe, então não vai desobedecer para não trazer escândalo e problema para você e para a igreja. Mas a célula se reúne sempre nas casas. Como eu disse da outra vez, ela tem horário para começar, tem que ter horário para acabar. Precisa ser tudo feito com ordem e decência, né? Ah, pastor, mas hoje o Espírito Santo tomou conta. Amém, irmão. Mas a Bíblia também diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, né? Então a gente precisa ter cautela para não um dia específico que houve alguma coisa diferente, aí amém. Mas se toda vez for a mesma coisa, tem alguma coisa errada nisso aí, porque o Espírito de Deus também é um espírito ordeiro, tá bom? Então a gente precisa entender essas coisas. Agora aqui, o segundo, como eu disse para vocês, a gente vai aprofundar um pouco mais, superioridade do modelo de célula sobre os modelos históricos. Eu gostaria de tratar com você de uma forma diferente, com vocês de uma forma diferente. Eu não gosto dessa palavra superioridade. Por quê? Até onde um tema que eu quero entrar relacionado a isso. Provérbios 22, 28 diz assim: não remova os marcos antigos impostos pelos vossos pais. O grande problema da sociedade em si é achar que o novo anula o velho. É achar que tudo aquilo que vem novo vem para anular aquilo que é antigo. E parece que quando alguma coisa nova aparece, parece que tudo que foi feito antes não prestava. Vocês já observaram isso? Ah, tem um novo modelo agora de igreja, nós vamos fazer, porque o antigo não prestava, o antigo não dava certo, não estava dando mais certo, estava antiquado. Meus irmãos, não existe isso não, tá? Isso não existe. Eu acho que a gente precisa dosar as coisas, a gente precisa equilibrar as coisas.
Existem modelos antigos que ainda dão certo. Se não fosse assim, uma das igrejas que mais ganham almas para Jesus é a Assembleia de Deus, e praticamente eles não mudam o estilo deles. É a mesma coisa. Ainda ganham muita alma para Jesus. Então, assim, dá muito certo também. Mas a gente precisa evoluir. E essa evolução não pode anular os modelos antigos que a gente estava. E quando a gente trata da superioridade do modelo de célula sobre os modelos históricos, a gente está falando que esse modelo é melhor do que o outro não era bom. Não, não é assim que funciona. Uma vez o pastor Rick Warren, eu estava numa conferência, nós estávamos numa conferência dele, e ele disse que o crescimento de igreja ele é como uma onda. E a igreja e os pastores, os líderes, têm que ser como surfista e aproveitar as ondas. Ou seja, está passando uma onda de crescimento, vamos nela, entendeu? Mas não vamos anular aquilo que ficou para trás. Então a célula, como se vocês podem ver aí, tema igreja convencional e igrejas em célula. Está escrito aí, perspectiva e foco. Aí está igreja convencional, ponto focal é a congregação. Igreja em célula, ponto focal é a célula. Bacana. Se você trazer só que a igreja em célula está certo, que o ponto focal tem que ser a célula, você vai trazer uma ideia que todo mundo tem que participar da célula. E nem todo mundo que está na igreja vai querer participar da célula. E eles precisam também ser o ponto focal da igreja. Porque essas pessoas que não querem participar de célula também precisam ser cuidadas. Também precisam ser amparadas. A igreja tem que ter foco nelas também. Então, assim, nós precisamos equilibrar a situação. Aí atividades, cultos litúrgicos semanais e célula, diariamente uns para com os outros, comunhão e serviço. Esse modelo da célula é tremendo, né? Diariamente uns com os outros, você está ali desenvolvendo a comunhão, desenvolvendo o trabalho, desenvolvendo o serviço, ensinando os novos convertidos a servir a Deus. É bacana demais, mas ele precisa vir para a igreja e receber também na igreja aquilo que a igreja tem para oferecer. Então a igreja tem que ter um culto bacana para essas pessoas. Eu sou a favor de toda a igreja, tem que ter um culto de libertação. Não sou a favor, isso é questão de pensamento, viu, irmão? Estou falando o meu. Não sou a favor daqueles libertação, onde invoca demônio, essas coisas, porque eu sou mais da prevenção. Sabe? A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se você fazer a verdade chegar ao teu coração de uma pessoa, ele não vai ter espaço para demônio no coração dele. Então eu encaro a libertação como uma forma de você ensinar a palavra, fazer a pessoa viver na palavra. Mas se precisar também, às vezes também precisa a gente expulsar, né? Porque nem todo mundo chega liberto. Às vezes a pessoa chega possessa, precisa ser liberta dessa forma. Então a igreja também tem que ter os seus trabalhos para recepcionar essas pessoas. Dever pastoral, pregar bons sermões, fazer casamento, enterros, festas ocasionais e muitas visitas. Modelo da célula, modelar a vida de outros crentes para que eles se ministrem. Ou seja, o modelo da célula não pode anular o trabalho do pastor, ele facilita o trabalho do pastor. Porque quando você coloca os membros para cuidarem um dos outros, e agora partindo primeiramente vocês estão aqui, que vão cuidar de outras pessoas, consecutivamente vocês vão aliviar a carga do pastor, né? A carga do pastor vai ser aliviada. Igual aqui está falando sobre muitas visitas. Isso é uma das coisas mais estressantes que tem na vida de um pastor. Esse negócio de estar visitando as pessoas. O irmão ali está com unha encravada, então vamos lá desencravar a unha dele. O outro ali está com o cabelo caindo, vamos lá orar então para o cabelo dele parar de cair. Isso é cansativo, irmãos, porque fica uma coisa meio que repetitiva. Você vai sempre nas mesmas pessoas, os pastores, conversa com os pastores para vocês verem. Eles fazem essas visitas sempre às mesmas pessoas. As mesmas pessoas é que dão problema. Muda muito pouco, sabe? Então o que acontece? Você passa a se desgastar com poucos e deixa de cuidar de muitos. Então o modelo da célula vem para ajudar a cuidar dessas pessoas e fortalecer essas pessoas. E para essas pessoas saber que não tem só o pastor na igreja capacitado para cuidar de alguém. Você também tem líder de células também que possam cuidar do povo, que possam estar abraçando o povo e ajudando a essas pessoas a caminhar na fé. Então, é importantíssimo o dever do pastor, ele vai continuar fazendo bons sermões, vai continuar fazendo casamentos, esperando que não faça tantos enterros, né? Façam festas ocasionais e menos visitas.
porque a célula vai estar ajudando a cuidar disso tudo. Tarefa do líder: dirigir os programas da igreja, da célula, equipar cada crente para que ele faça um bom trabalho no ministério. Mas se você tem na célula os líderes que são preparados para ministrar o trabalho, consecutivamente também você vai ter na igreja líderes capacitados para dirigir os programas da igreja. E se a gente parar para analisar, a nossa igreja está adotando um sistema de igreja com célula e não igreja em célula. É um projeto muito interessante. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu abri uma célula na minha casa e na minha casa veio um casal para a célula e esse casal está com uma série de problemas, certo? Esse casal está com vários problemas. Então, assim, às vezes eles ficam na célula, mas eu não vou conseguir resolver os problemas deles de forma com que deveria ser resolvido, porque eu não sou capacitado, não sou gabaritado para tratar com casais. Mas a igreja tem um ministério de casais. Então eu vou encaminhar esses casais para um ministério de casais para que eles possam ser trabalhados. Entendeu? A necessidade de você ter ministérios na igreja. Você tem uma mulher que está machucada, está ferida. Às vezes nós não vamos conseguir tratar essa pessoa na célula, mas você vai passar essa pessoa para o Ministério de Mulheres. E o Ministério de Mulheres vai tratar essa pessoa da forma que ela deve ser tratada. Então, quando a igreja cria esse programa da célula, não como o essencial e único programa da igreja, mas cria ele como um programa adicional, como um programa evangelístico da igreja, ele tende a dar mais certo. Porque a gente pode ver que, principalmente na nossa região, a maioria das igrejas que se adaptaram a ser igrejas em célula, elas não se deram tão bem assim, né? Hoje não são igrejas tão grandes. A gente tem exemplo de Fortaleza, de igrejas que cresceram tanto em Fortaleza, mas talvez um dos modelos na nossa região que adaptou a célula juntamente com os ministérios e se deu muito bem foi a Lagoinha, que é mais ou menos essa forma com que a gente está fazendo. Ela tem os seus ministérios, mas ela tem a célula. E as pessoas da célula são amparadas pelo ministério. Então, por isso nós estamos com esse pensamento. Aí a gente vai ter aí para baixo, expectativa dos membros. Nós vamos ter depois na outra folha de número 11, na página 11, comprometimento, aumentar a instituição e uniformidade. Na célula, promover crescimento do reino de Deus. Mas essa aumentar a instituição e uniformidade também faz parte do reino de Deus. Ou seja, você vai crescer a igreja de forma uniforme, mas também isso vai vir da célula, a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, você vai fazer as pessoas crescer no reino de Deus, na unidade do corpo de Cristo. Essas pessoas vão vir de forma uniforme para a igreja, todas preparadas, convictas do que querem. Então, assim, a igreja também vai crescer. Não é só a célula que vai crescer. Consecutivamente, você tem uma célula que cresce, você tem uma igreja que cresce. O tamanho dos grupos na igreja são grandes, genéricos e impessoais. Na célula, comunidade cristã básica, eu não concordo com essa teoria. Eu acho que na igreja eles não são impessoais. Eles são pessoais, sim. A igreja trata como pessoas. É lógico que na igreja se formam grupos. Principalmente a igreja, quanto mais ela cresce, mais ela tem tendência de formar grupos. Alguns, na maldade sem saber lidar com a situação, chama de panelinha. Mas não é panelinha, são grupos. É lógico que tem pessoas aqui que eu tenho um relacionamento mais estreito. Tem gente aqui que eu já cumprimentei na igreja por causa do tamanho da igreja. Mas tem pessoas aqui que faz parte do meu convívio, conhece a minha história, sabe quem eu sou. Então, assim, você vai desenvolver alguns relacionamentos pessoais também no meio da igreja. Só que a célula te dá a oportunidade de você trazer isso mais na intimidade. Você ter mais confiança em alguém, você ter a liberdade de abrir o seu coração com alguém, de compartilhar, ou seja, de ajudar alguém a levar a cruz e alguém ajudar você também a levar a sua, né? Então, a célula tem essa vantagem, mas como eu disse para vocês, de toda forma, sempre eu vou lembrar isso. Quando ela é adaptada ao sistema de igreja com célula, ela faz e traz isso, reflete na igreja, certo? Participação dos membros. Pesquisa mostra que de 10 a 15% dos membros fazem todo o trabalho, 25% são dizimistas. Isso aqui é uma realidade, isso a gente não pode contestar, né? De 10 a 15% dos membros da igreja que trabalham. Eu creio que é mais ou menos isso.
10 a 15% da nossa igreja vai dar entre 30 e 45 membros. Eu acho que é muito para falar que são os que estão trabalhando na igreja. E aqui diz que pesquisas revelam que 95% dos membros são ministrados, 100% são dizimistas fiéis. Isso também, irmãos, é uma, vamos dizer assim, é uma irrealidade, né? Nós nunca vamos alcançar 100% de pessoa dizimista e nunca vamos alcançar 95% dos membros ministrados. Nós vamos ter um resultado melhor na célula. Sabe por que eu estou dizendo? Você vai poder falar assim, pastor, mas então você está desfazendo tudo que está escrito aqui. Não, eu quero trazer o equilíbrio para a gente. Sabe, porque eu não estou aqui para fantasiar vocês com um projeto que amanhã nós vamos ter 300 pessoas a mais na igreja. Nós vamos produzir. Aí daqui 2 meses nós vamos ter 1.200. Depois nós vamos ter 2.400. Não é assim que funciona. Tá? Seria muito bacana, seria uma bênção grande se funcionasse dessa forma. Mas não funciona desse jeito, irmãos. Tá? As coisas não funcionam assim, não. A gente não pode iludir. Eu sou uma pessoa, eu não sei se eu sou uma pessoa que trabalho muito na razão e pouco na emoção, mas eu não gosto muito de iludir as pessoas. É um trabalho que dá resultado? Demais. Olha, nós somos hoje, que eu estava fazendo as contas aqui, vai dar para a gente abrir 10 grupos. Se esses 10 grupos que estão aqui, se nós levarmos a sério isso e prepararmos a igreja para isso, o resultado ele não é imediato. Nada que nasce grande dá certo. Já dizia o pessoal por aí que quem nasce grande é monstro. Então o resultado ele não é imediato. Nós não somos imediatistas. Mas o resultado ele é garantido. Se a gente não desanimar, se a gente não colocar a mão no arado, não olhar para trás, se a gente desenvolver o trabalho da forma que deve ser desenvolvido, se a gente andar dentro dos padrões daquilo que foi colocado para a gente andar, se a gente viver na intercessão, se a gente viver no amor, esse trabalho dá resultado. Tá? Nós somos um grupo de 10 a 12, vai dar de 10 a 12 grupos. Se todos nós levarmos a sério, a gente pode fazer com que amanhã a igreja alcance um número que ela não esperou alcançar, de pessoas, certo? Principalmente pessoas cuidadas, pessoas transformadas e pessoas com sede de Deus. Então nós podemos alcançar esse número, mas não podemos aqui taxar um número como se aqui fosse dinheiro, entendeu? Que nós vamos estar aqui, dobrar esse número e até no final do ano, a gente, não, isso aí frustra as pessoas desanimam depois quando não vê o resultado, porque nenhum resultado ele é de imediato, tá certo? O resultado ele é gradativo, a gente tem que ir alcançando isso aos poucos. Então, aqui tem toda a questão do que a apostila colocou para nós, que a célula é melhor do que a igreja. Mas vamos fazer uma coisa, vamos pegar isso aqui e unir os dois, certo? O que é bom na célula e o que é bom na igreja e trazer isso de uma forma uniforme e nós vamos alcançar um resultado melhor. Então, quando você lê essa parte aqui, por isso que eu disse para vocês que era necessário você estar com a apostila na mão. Quando vocês lerem essas partes, imagine você pegando a coluna da direita, você de frente para a apostila, você pegando a coluna da direita e adaptando a coluna do meio. Você vai ter o resultado da coluna da esquerda, certo? Então você pegando a coluna da direita, unindo a coluna do meio, você vai ter o resultado da coluna da esquerda. Então eu espero que vocês tenham entendido isso e que a gente possa estar caminhando agora mais firmemente, porque agora com a apostila em mãos, vocês vão conseguir ter uma dinâmica melhor, vão conseguir entender melhor o que nós queremos dizer. Então, por hoje, Deus abençoe vocês, um forte abraço e nós estaremos ainda essa semana com a aula de número 5 para a gente poder terça-feira ter a nossa reunião. Deus abençoe em nome de Jesus.